como nós combinamos da outra vez, nós vamos começar com uma meditação. Eu vou fazer 1 minuto de meditação. Então, vocês que estão sentados aí, apoiem os pés no chão, as mãos estão confortáveis. Isso. Agora vai se acalmando, respirando, o ar entra, sai pelas narinas, concentração, hein? 1 minuto. Deu 1 minuto. Esse 1 minuto é a coisa mais preciosa que pode haver, sabe? Porque nós não temos 1 minuto. A gente vai emendando uma coisa na outra, e a gente vai se entregando para um estado completamente alienado do que é a realidade. Então, a melhor maneira de começar a meditar é mirar 1 minuto, e daí repetir esse 1 minuto o dia inteiro, a cada hora, a cada meia hora, você simplesmente para e fala 1 minuto. O que você faz nesse 1 minuto? Não precisa fazer nada. Respira e deixa a respiração te levar até o centro do coração, onde está a tua mente raiz. E fica 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Na verdade, quando você fizer isso, você entra de novo em contato com você. E você vai perceber o quanto você está o tempo todo distraído aqui, mirabolando nos pensamentos. Então, é a melhor maneira de começar a meditar por mais tempo, é aprender a dar essa pausa e fazer 1 minuto muitas vezes por dia. Na semana passada, nós falamos bastante sobre a interdependência de todos os fenômenos. Todos os fenômenos dependem de outras coisas para existir. Então, nós falamos que dependem de causa, que depende de partes, que depende de nome, que depende de uma base de imputação, que depende até da nossa mente conceitual apreender o objeto. Isso é importante porque depender de outras coisas é o oposto de existir por si só, de existir inerentemente. E o objeto da vacuidade é negar essa existência independente. Portanto, se nós entendermos que as coisas dependem de outras coisas, fica mais fácil nós entendermos o que está sendo negado na vacuidade. Não custa repetir, a vacuidade não é um nada. Não vou pensar em nada, vou esvaziar todos os meus pensamentos. Isso não é vacuidade, isso é ausência de pensamentos, não é vacuidade. A vacuidade é a ausência de existência inerente. A nossa mente ignorante projeta a existência inerente em tudo que está à nossa volta. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, é quase que uma continuidade disso, da interdependência, em relação ao tempo, que é uma outra maneira de falar da interdependência.
Porque quando nós pensamos no tempo, nós sempre pensamos no tempo como se fosse um fenômeno que existe por si só. Nós falamos passado, presente, futuro, como se isso tivesse uma existência própria. Mas, na verdade, o passado, o presente e o futuro não existem da maneira como nós pensamos. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um de vocês, seu tataravô é passado, presente ou futuro? Ou se eu perguntar, Buda é passado, presente ou futuro? Acho que todo mundo vai responder, meu tataravô é passado. Buda é passado. Mas então, nós vamos perguntar por quê? Por que seu tataravô faz parte do passado, é passado? Por quê? A resposta é simples, porque o passado está sendo apontado em relação a nós mesmos. Em relação a nós, o meu tataravô é passado. E a pergunta seguinte é, por que a nossa posição no tempo é mais importante ou mais válida que a posição de qualquer outra pessoa, de qualquer outro observador? Por quê? Por exemplo, para alguém que viveu na época do meu tataravô ou de Buda, ele é presente. Meu tataravô e Buda são o presente. Para alguém que existiu antes deles, meu tataravô é o futuro. Então fica claro que nós nos colocamos no centro e daí nós falamos passado, presente e futuro em relação a nós mesmos. Nós julgamos o tempo do ponto de vista do observador. Sendo assim, nós teríamos que dizer, se não for visto do ponto de vista meu, observador, então meu tataravô é presente, passado e futuro. Porque muda a posição do observador, muda passado, presente e futuro. Então, passado, presente, é só uma convenção. Se nós, mesmo quando nós dizemos assim, o momento presente, este é o momento presente, é um rótulo que indica uma interface entre o passado e o futuro. Mas você nunca consegue precisar exatamente qual é esse momento presente, porque se você tentar fazer isso, ele já deixou de ser presente. Na realidade, nós nunca conseguimos identificar nem o presente. Porque o presente, o passado é uma fração de segundo antes de surgir o presente. E o futuro, uma fração de segundo depois, que vai acontecer depois. Então, nunca se consegue pegar, se nós dissermos o momento presente é agora, assim que a gente acabar de pronunciar isso, já não é mais agora. Já é o momento depois. Então, até quando nós fazemos esse minuto de pausa, nós pensamos, eu estou aqui, quando nós abrimos os olhos já não é mais a mesma pessoa exatamente. Eu continuo dizendo eu continuo respondendo ao meu nome, mas se você pensar bem, já passou o momento. Nunca para, nunca para. Nós é que fixamos artificialmente o tempo. Agora, de uma certa forma, nós podemos dizer, sem o conceito de presente, como nós vamos falar de passado ou de futuro? Eles estão
relacionados, um depende do outro, eles existem um na dependência do outro. Nesse sentido, eu posso falar de passado, presente e futuro. Mas, na verdade, eu nunca encontro isso. É uma relação dependente. Então, uma das maneiras de entender a relação dependente é pensar no tempo. E o tempo está relacionado, por isso que essa meditação de 1 minuto é tão importante. Porque é uma interrupção nas nossas mentes que estão fora o tempo todo. Então, claro que falar não adianta, eu acho que vocês poderiam fazer essa experiência durante uma semana, durante 2 semanas, de fazer 1 minuto de meditação constantemente. Não sei quem tenha já muita prática em meditar, mas quem não tem prática, é muito mais importante parar 1 minuto e entrar em contato do que tentar fazer, sabe quando você vai fazer uma coisa muito radical, não vou mais comer nada, daí você para de comer, não vai funcionar. 1 minuto é viável. Todo mundo pode, aonde você estiver, você pode parar 1 minuto, respirar, se concentrar aqui e voltar. Também não precisa medir no relógio 1 minuto, porque justamente não interessa, a contagem do tempo não interessa, é só você dar uma pausa, não precisa ficar medindo. Agora, medir a hora para fazer isso, algumas pessoas fazem, elas programam no celular, de hora em hora, dá um apito e você se concentra. Isso ajuda, algumas pessoas usam isso. Funciona durante um certo tempo, depois para de funcionar, porque você nem ouve mais aquele despertar, acostuma, né? Então, nós estamos, nesse momento, tentando meditar sobre a vacuidade da nossa mente. E para meditar na vacuidade da mente, primeiro eu preciso encontrar a mente. Porque nós vamos negar que a mente exista por si só, é assim que nós vamos meditar na vacuidade da mente, mas sem antes entender, encontrar a mente para poder meditar na vacuidade da mente, não é possível meditar na vacuidade. A própria vacuidade não existe de maneira independente, não existe de maneira inerente. Por exemplo, a vacuidade do livro depende do livro para você poder falar da vacuidade do livro. A vacuidade do livro não é uma coisa separada do livro, ela é a própria natureza do livro. Então, se você não encontra o livro, se você não percebe como o livro aparece para você como se ele existisse por si só, você não consegue meditar na vacuidade do livro. É a mesma coisa em relação à mente. Em francês, essa palavra que eu estou usando, mente, é traduzida do inglês, mind. Mas em francês não tem mind, não tem uma tradução. E eles usam espírito. Se nós usarmos espírito para falar da mente, eu acho que fica bem claro que o espírito aparece como alguma coisa assim, que existe. Como se fala de alma? A alma parece como se fosse uma coisa única, assim, sem divisão. A gente vê como a gente percebe o espírito, a alma, como uma coisa que existe por si só. O que vocês acham? Até quando você pensa uma vida após outra, etc., as pessoas às vezes imaginam uma alma que leva até a nossa profissão. Sobretudo os médicos adoram pensar que eles são médicos, foram médicos, vão ser médicos em todas as outras vidas. Então, você
quando você fala essas palavras, espírito, você nitidamente percebe que existe uma tendência a achar que aquilo existe por si só. No caso da mente, eu não sei muito bem como fica, mas, de qualquer forma, as pessoas confundem a mente com o cérebro, por exemplo. Elas acham que mente é sinônimo de cérebro. Mas o cérebro é uma parte do corpo. Então, você pode fotografar o cérebro, operar o cérebro, etc. O cérebro é diferente, é um contínuo diferente da mente. Porque o corpo, você sabe como ele foi formado, você pode ir voltando, em que fase do desenvolvimento do feto aparece o cérebro, o próprio feto aparece da junção do esperma com o óvulo, você vai voltando num contínuo, não é? Que é o contínuo do corpo. Agora, um contínuo tem causas específicas. As causas e condições que se reúnem para que um fenômeno surja, elas não são genéricas, elas são específicas ao fenômeno. Então, o contínuo do corpo tem uma causa e condições. Mas o contínuo de outra coisa não tem. Então, um contínuo não pode resultar numa coisa, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, você tem um martelo. O martelo é composto de uma parte de ferro e uma parte de madeira. Embora eles estejam juntos, o contínuo da madeira não é o contínuo do ferro. E um não poderia resultar no outro, embora estejam juntos formando o martelo. Então, a mesma coisa em relação ao nosso corpo e à nossa mente. Eles estão juntos, o corpo e a mente estão interligados, o cérebro faz parte disso, tem localizar a mente, depois entender qual é a função dela, como ela funciona. Então, essa é a primeira meditação que nós fazemos antes de meditar na vacuidade da mente. É a natureza convencional da mente. A mente, então, está localizada aqui, no chakra do coração. Ela é um contínuo sem forma, é algo sem forma, cuja função é conhecer, apreender, se lembrar de objetos. Eles usam o termo clareza. A mente é clareza, cuja função é compreender e realizar e se lembrar de objetos. Clareza quer dizer que ela é algo, ela tem uma propriedade especial. Por exemplo, você pode dizer que um espelho é clareza porque você vê imagens refletidas nele. Mas ele não é clareza, o espelho não conhece os objetos. Você que conhece os objetos. A mente tem essa propriedade, ela conhece os objetos. Um vidro é clareza porque você vê através dele, mas o vidro não conhece os objetos. A mente é uma clareza que conhece objetos. Então, embora no começo possa ser um pouco difícil entender o que é clareza, a gente pode repetir isso. Só a mente tem o poder de conhecer objetos. Daí a gente se situa aqui, no chakra do coração, e tenta perceber a nossa mente ali. Algumas pessoas dão esse exemplo, pode ser que seja inspirador, eu não sei. Quando você olha no espelho, você vê objetos, ou você mesmo, ou outros objetos refletidos nele. Em vez de olhar para os objetos, se você tentar olhar para a natureza do espelho refletindo os objetos, é como você pode fazer em relação à sua mente. Em vez de se distrair com pensamentos que surgem, você pode tentar ficar parado, como se você estivesse parado na própria natureza da mente, que é conhecer objetos. Os pensamentos surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Mas eles são
a própria mente, eles são mente, eles não são diferentes da mente. Como se você estivesse pensando na superfície do mar ou de um lago, e daí as ondas sobem e descem, mas a espuma aparece e desaparece, mas a natureza é a mesma daquela água. Nós podemos discernir e dizer, isso é espuma, dá nome, mas a natureza é a mesma, é a água. Entenderam? Então, a mesma coisa, a nossa mente tem várias manifestações, uma delas são os pensamentos. Se você se concentrar aqui, você fica um pouquinho e logo surgem pensamentos. E daí você segue os pensamentos, esse que é o processo, você segue os pensamentos. E o exercício é você, em vez de seguir o pensamento, você perceber que ele surgiu, que ele entendê-lo como uma própria manifestação da mente e deixar baixar. Se você não seguir, ele desaparece. Daí vai surgir outro, e daí desaparece. É esse o exercício que se faz quando você está aprendendo a conhecer a sua mente. Vamos tentar aqui. Então, você começa de novo baixando os olhos, respira. Respira algumas vezes até ir interiorizando. Assim. É como se você fosse seguindo o ar que entra de fora, e daí vai percorrendo o teu corpo por dentro. E deixa parar no coração, na altura do coração. Agora fica parado. Cada vez que surgir um pensamento ou um som, lembre que isso é a sua própria mente. Em vez de seguir, você fica parado observando a sua própria mente. Então, deixei de novo 1 minuto a partir do momento que eu parei de falar. Então, isso também pode, aos poucos, você pode introduzir esse exercício. No primeiro momento, quando você começar a fazer 1 minuto, você não precisa fazer nada, é só respirar e observar a respiração. Mas sempre dando atenção aqui para esse ponto, que vai treinando, sabe, a observar a mente aqui. Nesse segundo, você então, em vez de seguir os pensamentos, você deixa eles voltarem para a própria mente. Como se você soltasse um pássaro em alto mar, ele voa, mas ele não tem para onde ir, então ele volta para o lugar de onde ele saiu, do seu barco. Você solta o pássaro, ele voa e ele é obrigado a voltar para o próprio barco. Aqui vai o pensamento, vai, você não segue e ele volta
baixar na mente. Dessa forma, então, você aos poucos vai conhecendo a mente, sentindo a presença da sua mente raiz. Uma vez que você identificou a mente, agora você pode meditar na vacuidade da mente. Então, para meditar na vacuidade da mente, assim como na vacuidade do corpo, você vai pensar, a mente tem várias partes. A mente não é uma coisa única. A nossa mente é formada de mentes de várias partes. Por exemplo, tem as mentes conceituais, tem as mentes sensoriais, ela tem os fatores mentais que estão sempre presentes quando uma mente surge, como a sensação, a discriminação, contato, a atenção. Então, se você procurar onde está minha mente, ela está na sensação, ela está na discriminação, ela está. Nunca você vai encontrar a mente em si. Mesmo essa mente raiz, ela está localizada em algum lugar, ela depende de outros fatores para existir. Então, você nunca encontra a mente em si. Daí você pode pensar, depois de procurar, você pode pensar, tudo que aparece à minha mente possui a mesma natureza que ela. E a natureza da minha mente é a vacuidade. Então, tudo que aparece à minha mente tem a mesma natureza que ela, e a natureza da minha mente é a vacuidade. Daí você se concentra nisso e procurando se absorver nesse vazio de existência inerente da mente. Desse modo, o que acontece quando você chegou nesse ponto? Tudo se dissolve na vacuidade. Você percebe a vacuidade da mente e medita sobre essa vacuidade. Essa maneira de meditar sobre a vacuidade da mente é mais profunda que a meditação da vacuidade no nosso corpo. No caso, porque a mente, na verdade, tudo que você percebe, tudo que você sente, vem da sua mente. Então, eu gostaria que talvez vocês fizessem perguntas ou falassem um pouco de que tipo de dificuldade vocês têm, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vocês meditam assim frequentemente? Luca? Kátia. Kátia? Isso. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Tá ouvindo. Ah, tá. Então, eu costumo, na verdade, meditar. Não tenho uma frequência, né? Inclusive, eu medito não sei se você já ouviu falar do Diksha. Não conheço. Não. Então, e algumas vezes eu medito também, assim, eu fico na minha casa e por si só eu entro mesmo num momento de silêncio, né? Principalmente no momento que eu estou sentindo mesmo a necessidade da meditação, né? Não tenho muito, não é frequente, não são todos os dias. Inclusive, eu estou tentando entrar justamente no processo dessa meditação da vacuidade, mas eu tenho muita dificuldade ainda de me concentrar nesse vazio, né? A mente, ela realmente,
em todos os sentidos, né? Não só na meditação da mente, mas do corpo, né? Como você já passou, né? Do eu. Eu ainda tenho muita dificuldade de sozinha me concentrar nesse processo. Mas eu estou experimentando devagar, porque realmente eu acredito mesmo que teve um momento só que eu cheguei, que foi na meditação do corpo, que eu cheguei num vazio, né? Mas depois, até então, eu não consegui entrar no processo da vacuidade, né, como eu gostaria de ter entrado mais outras vezes, né? Eu tenho, sim, essa dificuldade, né? Mas eu estou devagarinho buscando esse entrar, porque uma vez que eu tive um processo, foi uma sensação muito gostosa, mas essa dificuldade ainda ela persiste, né? Eu preciso ainda, acho que praticar mais, né? É isso. Não sei como, de que forma que eu poderia estar ficando mais íntima desse processo, né? E que se torne também, como você já nos falou, que ele torne algo que não precisa você parar necessariamente para meditar na vacuidade. É aquilo que acontece espontaneamente, né? No dia a dia, de repente você entra nesse processo porque você precisa dele, sabe? Então, que seja uma coisa mais espontânea do que você, não, agora é o momento de fazer a meditação da vacuidade. Então, se essa dificuldade eu tenho ainda do processo. E eu sei que, como você disse também, que é lento. É um processo muito lento, né? Mas a meditação ela já faz parte da minha vida, já tem um tempo, né? Ela já vem com isso. Não sei o que você poderia, de repente, estar orientando nesse processo mesmo, de como conseguir se concentrar sem ficar pensando, ai, que horas que isso vai acontecer? Tem hora que eu fico assim, vontade de que aconteça, sabe? É isso. Nossa, mas se você pensar, isso já é tão precioso, né? Alguém ter vontade de que isso aconteça, ouvir falar no vazio já é uma coisa tão preciosa. E se a gente pensar e observar ao nosso redor, a maior parte das pessoas acredita piamente de que tudo que está vendo existe da maneira como está vendo. Então já é muito precioso só alimentar esse desejo, né? Depois, eu não sei direito o que dizer. Para mim é assim, na medida em que eu entendo, e que eu comecei a entender melhor, que as coisas não existem da maneira como elas aparecem, porque elas aparecem como se elas existissem por si só, nós coisificamos toda a realidade ao nosso redor e separamos uma coisa da outra e nos separamos disso. Na medida que você entende que tudo é integrado, a relação dependente, existe uma relação, uma interdependência entre tudo, só essa compreensão já te faz entender que então elas são vazias de existência inerente. Então você nem precisa ficar falando isso o dia todo, só de olhar as coisas dessa maneira, como interdependentes, já te vem a lembrança de que elas são vazias. Se você for procurar, elas são vazias de existência inerente. Leandra. Oi. Então, na de começar a meditar, 1 minuto, vai devagar. Por vezes, quando eu consigo ficar um pouquinho mais, e aí essa é a minha dúvida, se assim, é uma introdução a uma tentativa de entender o processo da meditação da vacuidade, que... Espera só um pouquinho. É assim, a minha dúvida é a seguinte, eu estou meditando. Olá! Pode deixar, não está atrapalhando. Tá. E aí, esse exercício de silenciar o pensamento, deixar, não segui-lo, ele é bom, eu gosto dele, que ele me ajuda bastante. Só que algumas vezes, assim, o interessante é que às vezes parece que eu entro, principalmente naquela meditação que parece que
começa a esvaziar o corpo por dentro. Sim. Eu não sei se isso é uma introdução já à vacuidade. Eu deixo acontecer. Então, estou no processo de esvaziar o pensamento, daqui a pouco parece esvaziar o corpo. E outras vezes parece que vai para aquela que chama clareza, que vai o coração, que fica uma coisa mais clara, assim, não sei explicar, um ambiente claro. Então, pode ser uma introdução, pode ajudar no processo para entrar na vacuidade, começar com essa, mas ela seguir ou não faz sentido. Eu acho que sim, acho que depende muito da pessoa, sabe? Às vezes você se dá bem mais com um aspecto do que com outro, então você insiste naquele que você se dá bem. E mesmo a gente está ouvindo falando a vacuidade, está adquirindo, já sabe que não é um nada qualquer, que é um vazio de uma existência inerente, tudo isso a gente já vai ouvindo. Daí você vai meditar, daí você parece que chegou num vazio. Pronto, você fala, isso é a vacuidade e pronto. Finge que você encontrou e tenta ficar naquilo. Entendeu? Então, mesmo que você não tenha ainda, não precisa complicar demais. Você seguiu os passos. Então, você está meditando no corpo. Primeiro, vou falar do corpo porque é mais fácil, só para relembrar brevemente. Você está meditando no seu corpo. Mas você fala, meu corpo. Não complica. Toda pessoa lúcida e normal vai falar meu corpo e vai apontar alguma parte do corpo. É isso. Não tem nada que isso. É? Então eu vou investigar melhor. Onde está o meu corpo? Daí você fala a palavra corpo e começa a perceber que é uma palavra. Agora você vai procurar. Porque se o corpo existisse da maneira como ele aparece assim, meu corpo. Você não está falando fígado, coração, você está falando meu corpo. Ele tem uma existência de corpo, né? O corpo fica muito claro assim. Daí você vai procurar, nunca você vai encontrar. Porque você procura aqui, nada disso é o corpo, são partes do corpo. Daí você vai, vamos supor, eu vou internamente, procura no fígado, no coração, não encontra. E daí quando você fala, nossa, onde está? Você começa a perceber que o corpo é um nome válido. Quando você fala meu corpo, ninguém estranha, é um nome válido, mas ele não existe da maneira como aparece. E daí você fala, bom, então vou tirar tudo que está aí, todas as partes, e vai ficar a parte que corresponde ao corpo. Você tira tudo, que não tem nada que corresponda ao corpo. Então o corpo não é a parte, não é o conjunto das partes, não existe sem as partes. Você chegou é quase um paradoxo isso, não é, Ana? Um paradoxo. Não é isso, não é isso, não é isso. Pronto, sumiu. A hora que sumiu, você para de pensar e fala, essa é a vacuidade do meu corpo. É como uma miragem, a hora que eu me aproximo, desapareceu. Pronto, você vai meditar na vacuidade do corpo. Sim. E todas as outras vacuidades, você medita da mesma maneira. É até monótono, porque o processo é exatamente o mesmo. Você localiza algo, identifica que ele aparece como existido por si só, que a nossa mente de ignorância, ela faz isso, é uma mente conceitual que diz, existe da maneira como está aparecendo, só que não existe. Então é falso, a maneira como aparece é falsa. No próximo encontro, eu vou explicar isso com detalhes, que eu vou falar sobre a verdade convencional, a verdade última, nesse sentido, que vai nos ajudar a encontrar o objeto de meditação. Vou falar isso em detalhes. É falso porque não corresponde à maneira como aparece. Mas é uma mente válida que percebe. Quando eu digo meu corpo, ninguém vai me contrariar. É meu corpo. Mas não existe da maneira como eu percebo. A vacuidade é sempre... O método para meditar na vacuidade é sempre esse. Então, de fato, você pode começar com aquela meditação, vai esvaziando. A luz, né, dentro do corpo é aquela, né, vai dissolvendo, só fica a pele dentro, o oco, e daí no final se fala, a pele também se dissolve, tudo se espalha, daí se fala, essa é a vacuidade do meu corpo. Pode fazer isso. Agora eu vou dizer para vocês, eu medito há muito tempo, estudo a vacuidade, tudo.
Mas, às vezes, eu tenho dificuldade de transformar isso numa linguagem mais acessível. Eu falo dos ensinamentos assim de uma maneira mais quase que teórica. Eu admiro a Ana como ela põe em prática. Daí ela fala com as palavras dela, eu falo mais técnico. E ela pega aquilo e fala com as palavras dela de uma maneira que me parece muito lúcida, na prática mesmo. A última vez foi muito interessante porque ela atolou, né? E o atolamento teve tudo a ver com o que a gente estava conversando. Acho que são esses exemplos práticos que fazem a gente perceber melhor o impacto da vacuidade na nossa vida. Mas, enfim, eu me conformo porque o que me foi solicitado aqui foi transmitir esses ensinamentos sobre a vacuidade, que são muito raros. Às vezes eles vêm numa forma poética, numa linguagem muito abstrata. É raro você ouvir ensinamentos assim, identificando qual é o objeto da vacuidade, o que está sendo negado. Essa meditação é rara. Ela está num sutra de Buda que chama Sutra Coração, onde que é uma versão curta ele tem uma versão curta, média e longa, e esse Sutra Coração fala que sobre a vacuidade dessa forma. Forma é vazia, vacuidade é forma. A vacuidade não é outra senão a forma também não é outra senão a vacuidade. Essa é a parte principal do sutra. Forma é vazia, vacuidade é forma. A forma não é outra senão a vacuidade, e a vacuidade não é outra senão a forma. O Newton colocou aqui, Cuca, que para ele a dificuldade é a mente, os pensamentos, que ele acaba se distraindo. Exatamente. É a dificuldade de todo mundo. Porque a mente não para. Ela está sempre entretida com o objeto. É impressionante. Nós pensamos, não, eu sei o que eu estou fazendo, mas na verdade a nossa mente é muito confusa, nós não temos concentração, nós não conseguimos direcionar a mente para um ponto e parar. Olha, não precisa falar da vacuidade. Experimenta pensar, fechar o olho e pensar assim, o rosto da minha mãe, a imagem, em geral a gente conhece bem a nossa mãe, né? A imagem do rosto da minha mãe. E tenta ficar parado nisso. A mente não obedece. Ela começa a falar do pai, ela vai falar da idade, mas será que eu posso fazer isso se minha mãe já morreu? Ela vai dar volta e falar de outras coisas. Sempre que a gente tenta parar num pensamento, seja ele qual for, a mente não obedece, porque falta treino, porque a gente está acostumado a ficar nesse burburinho. Então, não é o Newton, todos nós temos. Por isso que essa concentração na respiração, que ainda, olha, eu vou dizer para vocês, isso não é, se concentrar na respiração não é meditação. É pré-meditação. Mas é fundamental para você conseguir ir parando esse futrico da mente. Ele disse, eu disse, ele disse, eu disse. É insuportável se você pensar bem. A sua mente está toda hora ocupada com esses pensamentos descontrolados. Então, o método, Newton, é meditar sobre a respiração, muitas vezes por dia. Por isso que esse 1 minuto é fundamental. E você se reconecta de certa forma, sabe? Sabe aquilo que você fala, Ana, de estar, não me lembro a palavra, mas você está íntegro, centrado? Então você tem que repetir isso muitas vezes. A hora que você está íntegro, um monte de coisas acontecem. O eu baixa a bola,
você fica mais perceptivo das coisas que estão ao seu redor, você fica mais aberto. Então, por exemplo, vamos supor que se você trabalha fora, você vai ter uma reunião. Antes da reunião, faz 1 minuto, baixa a bola. E quando você baixa a bola, você percebe que você não está sozinho, tem outras pessoas, um monte de coisas acontece. E uma delas é você aprender a se concentrar mais. É engraçado, as pessoas às vezes assumem, no budismo, assim, elas assumem compromissos, eu tenho que fazer tais preces de manhã, eu tenho que fazer meia hora de meditação de manhã, daí termina a meia hora, você fala, já cumpri meu compromisso, tchau, e vai para o mundo. Mas não funciona assim, você não tem compromisso com ninguém. Não existe isso. Então, se você quiser fazer esse exercício, é com você mesmo. Por isso que 1 minuto não custa nada. Você não precisa sentar, parar, ter um lugar especial. Então, tem gente que vai adiando, eu preciso comprar uma almofada de meditação, na minha casa eu preciso fazer um lugar especial. E daí vai complicando, não tem nada a ver com nada. É você, senta no banheiro se estiverem te perturbando e vai. E outra, não precisa ter silêncio, porque você tem que lembrar que o ruído é mente, não é alguma coisa que aconteceu fora, está acontecendo alguma coisa que encontra com a sua percepção auditiva, e é aí que surge o ruído. Portanto, o ruído também é mente. A sensação corporal é mente, tudo é mente. E daí, então, só deixa isso baixar, voltar, como a onda do mar. A onda volta para a superfície. Essas imagens, às vezes, são muito... ajudam bastante. Mais alguma coisa? Hoje eu, inclusive, tinha preparado essa explicação sobre as verdades convencionais úteis, mas como ela é um pouco longa, eu só poderia falar disso, então vou falar da próxima vez. Bom, então, já que ninguém está falando nada, vou contar um caso. Quem quer falar? Giovana. Giovana, diga. Você falando aí agora, me veio uma questão, assim. Como essa concentração, né, é um treino e a respiração ajuda para conseguir atingir a meditação em si, eu fiquei me perguntando agora, se a meditação na vacuidade, ela a gente vai pensando e chegando a um vazio, né? Vai seguindo uma linha de pensamento para alcançar um vazio, ou você só vai sentindo? Só sentindo não dá. Não dá porque a meditação da vacuidade ela é bem específica, assim, não adianta só sentir, porque a maneira como o nosso pensamento funciona, a maneira como a mente funciona, você não consegue desmontar só assim, sentindo, não acontece espontaneamente. No caso da meditação da vacuidade. Existem outras meditações que você consegue. Vamos supor, você vai meditar sobre compaixão. Então, você vai meditar sobre compaixão, pode ser que aconteça espontaneamente. Você vê um cachorro sangrando na rua, imediatamente você sente uma imensa compaixão, depois você pode se lembrar disso e meditar sobre isso. Mas mesmo a meditação sobre compaixão, se você não aprender a gerar compaixão, você não consegue se concentrar no sentimento de compaixão.
vai ficar muito esporádico assim. Então tem uma linha, você tem que seguir uma linha, por exemplo, a compaixão é não suportar o sofrimento do outro e querer que ele se livre daquele sofrimento. Vamos supor, você sai em relação ao outro, então você vai pensar, você lembra de alguém que você gosta, por exemplo, porque quando você gosta, realmente é insuportável ver essa pessoa sofrendo. Você vai pensar no seu filho, na sua mãe, de alguém que você escolhe, alguém que você gosta, e daí imagina que essa pessoa está sofrendo muito. Imediatamente vem um sentimento que você identifica com compaixão e daí pode concentrar sua mente nisso. Então, mesmo em meditações mais simples, se você quiser meditar equanimidade, compaixão, você tem que identificar o que é e fazer surgir dentro de você, para se concentrar nisso. No caso da meditação da vacuidade, é um pouco mais elaborado, porque você tem que. Ela vai negar alguma coisa e não vai pôr nada no lugar. A meditação, a vacuidade é uma negação que não afirma nada no lugar. O que ela nega? Ela nega a existência inerente, mas ela não fala nada no lugar. A hora que você nega a existência inerente, você percebe que a vacuidade é a natureza última das coisas. Então, ela é um pouco mais sutil, assim, mais elaborada. E Cuca, Kátia. de novo, você falando aí dessa questão da compaixão, né? Me surgiu aqui sim uma curiosidade, na verdade, acho que sim. Esse sentimento, né? Esse caso que você colocou, a sua ação, por exemplo, você faz a vacuidade da compaixão, você reconhece, tem que reconhecê-la dentro de você para você encontrar o vazio dela, certo? Não falei nisso, porque a meditação na compaixão não é uma meditação na vacuidade. Não. Então, entendi. Não tem então, que encontrar o vazio da compaixão. Não, então, eu acho que talvez eu formulei errado. O exemplo que você, ou então eu entendi de forma equivocada. O exemplo que você colocou do sentimento da compaixão, né? Uhum. Você vê alguma pessoa que você gosta e você pode se fazer a vacuidade na compaixão. É isso mesmo? Eu entendi. É isso? Não, você Repete pra gente. não é a vacuidade na compaixão, mas você medita na compaixão. Como que você sente compaixão? Sim. Então, não é uma meditação na vacuidade. Tá, então você embora, vou transformar sua pergunta. Tá. Você pensou, podemos pegar o cachorro? Pode. Você adora seu cachorro, você tem amor por ele, agora o seu cachorro está sofrendo muito. Você vai pensar, então, ele está sofrendo muito, eu quero que ele se liberte desse sofrimento. Você vai sentindo compaixão. Agora, você pode meditar na compaixão. Mas se o cachorro não existe do seu próprio lado, se eu não existo do meu próprio lado, como que está havendo sofrimento? Que sofrimento é esse? Sim. Então, daí você tem que entender, embora não exista o sofrimento em si, independente, embora não exista o cachorro, embora não exista eu contemplando o cachorro, tudo isso aparece dessa forma. Portanto, eu posso meditar na compaixão pelos seres vivos que são vazios de existência inerente. Eu, vazia de existência inerente, posso meditar na compaixão pelos seres vivos que são... Imagine que, eu vou só para dar um exemplo, seu filho está tendo um pesadelo tremendo e acha que tem um monstro embaixo da cama dele. E você vai lá, você sabe que não tem um monstro, mas ele está sofrendo. Então, por exemplo, um Buda sabe que o nosso sofrimento é ilusório, é um sonho, não existe, mas nós estamos sofrendo. A gente sofre, embora seja ilusório, embora seja como uma miragem. Não sei se eu poderia um dia abordar isso com mais calma.
Sim, aí a minha questão disso é o processo que, quando isso acontece, é a minha atitude que vai ser, é como eu vou olhar esse sofrimento, assim, não tô aqui querendo dizer como uma fórmula, mas é como a minha forma de ver a situação, há essa mudança no olhar para esse cachorro que está sofrendo, a vacuidade, meditar na compaixão. Esse processo, quando eu medito nela, eu tenho um olhar diferenciado, outro olhar, no sentido do sofrimento, é isso? Eu acho que sim. Quando você desenvolve mentes como compaixão, amor, essas mentes são... Olha, eu vou pegar um aspecto delas, elas são completamente contrárias ao outro. Se você tiver o eu muito levantado, é muito difícil você olhar para os outros dessa maneira. Sim. Então, você treinar essas meditações ajuda a baixar esse sentimento de eu sofro mais que os outros. Entendeu? Uhum. Mas a compaixão é uma das mentes mais maravilhosas que existe. Não tem nada a ver com piedade, nada com coitadinho, porque essas são as mentes do eu. Ele está sofrendo tanto, eu não suporto ver o sofrimento dele. Isso é a mente do eu. A compaixão é diferente, é uma mente que abre um espaço de acolhimento muito grande. É uma mente que te leva a estados muito desenvolvidos. Cuca, a Gabriela escreveu aqui que na semana passada você falou sobre observar a mente e ela queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Sobre observar a mente? Foi o que eu falei hoje, não foi? Para observar a mente, você tem que tentar entender o que é a mente, como que a mente aparece. E às vezes a gente entende de uma maneira, você pensa a mente é o cérebro, a mente... E na verdade a mente é uma clareza que conhece objetos, percebe objetos, está localizado aqui no chakra do coração. A mente depende, a nossa mente não é uma coisa que existe além dos fatores mentais, ela também não é os fatores mentais, mas não existe fora dos fatores mentais, etc. E a gente está esperando o caso que você ia contar. O caso. É assim, eu fui no SESC entregar um exame médico. E estava uma sala de espera cheia, assim, e tinha uma criança que não tinha ainda 2 anos, andando, correndo, ela era muito expansiva, correndo de um lado para outro, assim, e de repente, sabe, ambiente de espera, todo mundo assim meio... As mulheres atendendo, todo mundo meio carrancudo, e de repente essa menina começou a rir alto. E quando eu olhei, a sala inteira estava iluminada, rindo. Todo mundo, as atendentes, todo mundo rindo. Então foi uma cena incrível, assim, porque é aquele poder de uma pessoa integrada. Concorda, Ana? É uma pessoa integrada, aquela menina era completamente integrada. Ela não tinha vergonha, ela não tinha nada, ela era ela. E quando ela ria, ela causou aquele efeito. Na mesma sala estava um rapaz de uns 18 anos com uma deficiência mental. E também ele era completamente espontâneo, ele oferecia café, ele falava alto, mas já não produzia o mesmo efeito. Porque a gente olhava e pensava, esse cara é doente, ou dava medo. Eu achei muito interessante. Não estou tirando grandes conclusões, estou falando que na mesma sala aconteceram 2 fatos assim incríveis ao mesmo tempo. E um provocou uma coisa, o outro outra. Eu acho que o objetivo da gente não é voltar a ser criança.
falar desse jeito, rir desse, não é esse o objetivo. Mas tem uma coisa interior que quando você está integrado, eu acho que se transmite. Mesmo que você fique em silêncio, uma pessoa altamente integrada, assim, no momento, assim, com ela mesmo, sei lá, acontece alguma magia que faz o que essa criança fez. Embora a gente não pode se comportar, o objetivo não é a gente se comportar como uma criança que ainda não tem 2 anos, né? Bom, então a próxima vez eu vou falar sobre isso e a gente vai meditar mais. Vou falar sobre alguns aspectos para aprofundar essa noção de vacuidade. Obrigada, Cuca. Assim, para mim tem... Logo no comecinho você falou sobre o tempo, e quando as minhas filhas falam assim, no seu tempo era assim, me dá uma sensação como no meu tempo era. Como se eu não existisse hoje, né? Então, lógico, do ponto de vista dela, eu sou passado, né? Apesar de eu me achar bem presente, eu sou passado. E essa segunda preparação de meditação que você deu, onde a gente reconhece todos os sons e todos os pensamentos como nossa mente e voltar isso para o coração, é incrível o efeito que dá de alinhamento da coluna. Eu tive a mesma sensação de quando eu pratico a técnica Alexander conscientemente. É a mesma sensação, gera uma inteireza na coluna, né? Então, é uma prática muito boa para se fazer na semissupina, essa que vai potencializar bastante essa integração. E fazer também sentado para perceber essa autossustentação que o corpo tem sem nenhum esforço. Né? Achei bem incrível a sensação física. Muito bom. Então, muito obrigada. Estamos amanhã às 9 da manhã, a gente vai fazer o encontro bem concreto de fechar o nosso convite para abril, com todos os dados importantes a serem divulgados. E aí vamos seguindo nessa criação. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cuca, muito obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso, até amanhã cedo.